Vamos juntos até o meio-dia, só as melhores, para você curtir pela internet também, os nossos amigos que acompanham o Baú 95, você que acompanha também pelo YouTube, pelo Facebook. Ótimo dia para você, obrigado aí, né? Ou pela internet, onde você estiver ouvindo também, porque agora é hora da mensagem do dia. Na vida sempre tem uma razão para se existir, ou talvez porque aquilo acontece, embora as respostas às vezes não vêm do jeito que a gente gosta ou na hora que a gente quer, não é? Como seria bom se a vida fosse feita com respostas mais claras, né? Assim, ao momento que você passa por alguma situação, você entendesse o porquê está vivendo aquilo ali. Embora eu sempre acredito e vejo muito isso assim ao longo da minha vida, que a questão da nossa plantação, daquilo que a gente planta, daquilo que a gente deposita, de fato a gente colhe, né? Isso é muito notório, é até muito óbvio, embora a gente talvez não leva muito a sério, porque tem horas que a gente passa por certas coisas que a gente fica perguntando por que isso, por que aquilo outro. É só você pensar um pouco nas coisas que você faz, na maneira como você planta, na maneira, porque até tem uma frase muito legal, muito interessante, que diz que quem sabe o que planta não tem a colheita, né? A gente, quando planta as coisas boas, é claro que na vida tem horas que você vai se irritar, vai se zangar, vai ficar nervoso. As pessoas vão fazer coisas com você que é difícil para nós simplesmente ignorar. Como muita gente fala assim, deixa isso para lá, não é tão fácil. É fácil para quem está falando, é fácil para quem está dizendo. A gente sabe, existe uma frase numa música que diz que cada um sabe a dor e a alegria que carregam no coração. O peso da dor e da alegria, né, das coisas que nós vivemos. Cada um sabe os momentos que são vividos, as situações, as palavras ouvidas, as manchas que às vezes tem na nossa alma por conta de palavras que foram faladas, de atitudes que as pessoas tomaram, coisas que às vezes nem dependeu de nós mesmos. Porque assim, ao relacionarmos com pessoas, ao nos relacionar com pessoas, ao termos um relacionamento, e isso faz parte da vida, porque o convívio social é necessário até para viver. Uma pessoa que vive isolada de tudo do mundo, ela não vive muito tempo. Ela não consegue ter uma segurança de vida, até porque a sociabilidade faz parte. Você vê que o próprio Deus, quando criou o homem, ele diz que não era bom que o homem ficasse só. E não apenas na questão matrimonial, mas em si, na própria vida. É sempre muito interessante termos pessoas ao nosso lado. E Shakespeare disse uma vez que as pessoas nos feririam em muitos momentos, mas nós teríamos que aprender a conviver com isso. E é verdade. Eu vi uma frase, outro dia alguém escreveu assim: eu consigo perdoar, mas eu não consigo esquecer. Eu fiquei pensando, você quer perdoar ou você quer esquecer? As duas coisas são totalmente diferentes. Alguém diz assim, eu não concordo, eu acho que quando uma pessoa perdoa, ela esquece. Bom, isso se chama amnésia e não perdão. Ninguém esquece. Impossível você esquecer de alguma coisa que aconteceu com você, de alguma coisa que alguém disse, de alguma coisa que você passou, de alguma situação que você teve que enfrentar, de alguma coisa que aconteceu assim, às vezes muito pesado, sabe? Às vezes alguém disse no momento de nervoso, principalmente nessas horas que a gente perde um pouco a razão, a calma, e a gente fala coisas no calor da emoção que talvez você nem queria dizer. Mas como a própria Bíblia diz que às vezes a boca fala, às vezes não, a boca fala do que está cheio o coração, e de fato tem horas que por alguns minutos você vai falar coisas que vai se arrepender pro resto da vida. Mas o perdão não está ligado ao esquecimento das coisas. Perdoar alguém, perdoar aquilo que aconteceu, não está ligado a esquecer. Vou te dar um exemplo claro. Tem muita gente que não teve o prazer e o privilégio de crescer junto com sua família. E eu sou uma delas. Eu fui adotado quando muito criança ainda, bebê. Cresci a minha vida inteira querendo saber quem eram os meus pais, embora tive uma mãe excepcional e extraordinária. Uma pessoa que fez por mim tudo o que pôde fazer diante das suas dificuldades, mas me deu um patrimônio imenso que foi a educação.
me ensinou a ser quem eu sou. Mas eu não pude conter a minha curiosidade em saber quem eram. Encontrei, conheci, e o que foi que eu fiz? Liberei sobre essas pessoas o perdão, por talvez, mesmo apenas ouvindo a história de ambas as partes, o porquê não puderam ficar comigo quando eu era criança. Eu nunca tive pai, a pessoa, a figura paterna ao meu lado. E talvez você que está me ouvindo também não. E muitos não tiveram o privilégio de crescer ao lado de um homem como pai. Então eu tive como referência a minha mãe e pessoas especiais que passaram pelo meu caminho e que me ajudaram no meu crescimento. Mas aí eu vou dizer para você, eu não tenho raiva nenhuma, mágoa nenhuma dos meus pais por não poderem ter me criado, por não terem condições quando então eram muito jovens quando eu nasci. Eu não carrego no meu coração mágoa nenhuma pelo fato deles não poderem ter me criados. Mas eu não esqueço. Eu sei toda a história da minha vida, mas isso não me machuca. Isso não produz em mim nenhum tipo de dor, nenhum tipo de trauma, de mágoa. Eu não levo a vida ao ponto de dizer eu fui abandonado, eu sou rebelde, eu quero fazer o mal às pessoas e o que eu puder fazer de mal eu vou fazer porque eu não tive, então as pessoas também não podem ter. Eu nunca pensei assim. Embora muita gente por aí pensa, né? Porque ele não foi feliz, ele acha que as pessoas também não podem ser. Tem gente que faz mal aos outros porque foi privado, talvez, de muita coisa. Mas não. E isso é perdão. É você perdoar as pessoas pelo que elas fizeram, mas você não vai esquecer. Não vai ter como você simplesmente apagar isso da sua cabeça. Se você disser, eu já não lembro mais. Mas em muitos momentos talvez você vai lembrar. A diferença do perdão e do esquecimento é que o perdão alivia qualquer dor que tudo aquilo que causou possa trazer novamente até você. Por isso que liberar perdão faz bem à nossa alma. Por mais difícil que seja. Talvez no momento agora é difícil, mas ao longo do tempo você consegue, com o passar do tempo, cicatrizar essa ferida, ficar apenas uma mancha, fica apenas uma cicatriz. A cicatriz não dói, apenas lembra de coisas que aconteceram no passado. Se você olhar para a cicatriz que você tem no seu corpo, você sabe onde você conseguiu essa cicatriz. Se você não se lembra porque ainda era muito pequeno, possivelmente sabe da história porque o seu pai, a sua mãe lhe contou. Mas isso não lhe produz dor nenhuma. É ou não é verdade? E isso chama-se perdão. Isso chama-se vencer as dores, deixar apenas as cicatrizes para lembrar de tudo que você já passou, para você aprender a confiar da maneira correta, para você se entregar da maneira certa, para você viver da maneira que você pode ser feliz. Por isso, perdoe enquanto você tem oportunidade de perdoar.